Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. Há poucos dias, diretores do Sinduscon, o Sindicato das Construtoras do Estado do Ceará, e também representantes do Judiciário se reuniram para tratar da Lei Federal de número 13.786 de 2018, que é conhecida como a Lei do Distrato. Distrato é o rompimento de um trato, o rompimento de um contrato. E na construção civil, muitas vezes, esse tema é recorrente e, por isso, a importância dessa lei federal. E para falar da lei do distrato, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Fortaleza, José Carlos Gama, ele que é advogado e é engenheiro e é vice-presidente da área imobiliária do Sinduscon. Doutor Gama, obrigado pela sua presença. Então, os objetivos dessa lei. E também eu lhe pergunto se antes dessa lei, que final do ano passado, de 2018, se existia alguma outra lei que tratasse dessa questão do distrato dos contratos. Bom dia, Paulo. Bom dia, telespectadores da TV Fortaleza. Importantíssimo esse assunto, como você bem colocou. Nós estamos, inclusive, num trabalho pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, percorrendo o país como um todo, num projeto chamado Dialogando com o Judiciário, procurando, na verdade, os juízes e desembargadores e seus assessores para explicar o objetivo da lei. Nós sempre dizemos que a Lei 4.591 de 1964, que é a Lei dos Condomínios e Incorporações, foi talvez a primeira lei de defesa do consumidor. Por quê? Porque lá define claramente que, tendo em vista a importância da compra do imóvel, a moradia hoje, na realidade, é um direito fundamental da nossa Constituição, previa que os contratos de compra e venda de imóveis são irretratáveis. Ou seja, nem o vendedor pode se arrepender da venda que fez, nem o comprador pode se arrepender da compra que fez. Isso vinha acontecendo, até vinha o Código de Defesa do Consumidor, em 1990, quando no seu artigo 53 definiu de que na compra de imóveis não poderia o consumidor perder tudo o que pagou até o momento da sua desistência. E no parágrafo seguinte, parágrafo 1º do artigo 53, a lei, que também é federal, definia que o incorporador, o construtor, poderia reter apenas aquilo relativo à fruição, ou seja, ao uso do imóvel. Esse parágrafo foi vetado pelo presidente da República, porque ele trazia uma grande injustiça, o chamado enriquecimento ilícito. Muitas vezes, essa desistência se dá da compra do imóvel ainda durante a fase de construção. Então, não houve fruição nenhuma. Teoricamente, o incorporador teria que devolver tudo ao comprador. E existem despesas irrecuperáveis, como, por exemplo, a comissão de corretagem, já que o cliente está desistindo da compra, aquele imóvel vai voltar ao mercado e vai ter uma nova venda, consequentemente, uma nova de corretagem. Então, como foi ele quem deu causa ao desfazimento do negócio, precisaria haver essa retenção. Esse veto aconteceu em 1990 e o nosso Congresso Nacional ficou silente até 2018. Quer dizer, quase mais de 20 anos. Exatamente, quase 20 anos. Então, isso, efetivamente, gerou uma demanda muito grande no Poder Judiciário, gerando conflito de sentenças. Rio de Janeiro, o tribunal entendia de uma forma, Ceará de outra, Manaus de outra, e isso talvez tenha sido no ano de 2016 a 2018, em função da recessão econômica, com o desemprego grande que houve no nosso país, o número de pedidos de desfazimento do negócio foi muito grande. E aí, além dos construtores não terem novas vendas, começaram a ter uma enxurrada de clientes pedindo a desfazimento do negócio e tendo que, na verdade, devolver os recursos para o cliente, recursos esses que antes estavam voltados para a construção do imóvel. Isso gerou, em muitos casos, atraso em obras e alguns, inclusive, tiveram suas obras paralisadas. Doutor Gama, no caso assim hipotético de uma pessoa que pagou 50% do imóvel e depois ela cessou, não pôde mais pagar por um motivo ou outro, não pôde pagar,
E quanto por cento desses 50% que ela pagou de imóvel, a imobiliária vai revolver? Muito importante a sua pergunta e a gente precisa dividir a sua pergunta, a resposta, em duas partes. Primeiro, há uma distinção entre aquela incorporação que tem um patrimônio de afetação e aquela que não tem. Para o ouvinte, para o telespectador entender o que é o patrimônio de afetação. Foi uma segurança a mais dada pela lei federal de que aquela empresa que tem várias obras, para que uma obra que por acaso tem sucesso não contamine as demais, há necessidade que o construtor incorporador, no cartório de registro de imóveis, averbe que aquela obra está afetada. Significa que ela vai funcionar como se uma empresa isolada fosse. Então, todas as receitas e todas as despesas daquele empreendimento específico serão feitas através de uma conta bancária aberta só para fazer jus àquele empreendimento. Então, isso é importante. Se o empreendimento incorporador tiver feito o patrimônio de afetação, diz a lei que você vai poder reter a corretagem descrita no contrato de compra e venda e até 50% do valor pago pelo cliente. Se não tiver patrimônio de afetação, esse percentual cai para até 25%. É importante o telespectador, quer seja comprador, quer seja construtor, entender de que quando a lei deu o limite máximo, foi justamente para que haja distinção e cada caso seja resolvido de forma diferenciada. Exemplo, eu não posso, na verdade, fazer uma retenção semelhante entre dois compradores, nos quais um desistiu porque, por exemplo, perdeu o emprego, perdeu a capacidade de pagamento, daquele que desistiu simplesmente porque não se interessou mais pelo imóvel. Não gostou do imóvel. Não gostou do imóvel. Então, esse que não gostou do imóvel, ele tem que ter uma sanção, multa, sanção superior àquele que efetivamente pediu a desistência por incapacidade de pagamento. Então, a lei foi bastante sábia e é importante que os construtores e incorporadores entendam o objetivo da lei para evitar que, de novo, mesmo tendo agora uma lei federal regulamentando o problema, isso vá desaguar na justiça. Por quê? Porque existe o artigo 413 do Código Civil que permite ao juiz, quando a questão é levada à justiça, reduzir a multa-sanção se manifestamente excessiva. Então, se todo construtor colocar em seu contrato de que, havendo desfazimento do negócio, a retenção será de 50%, eu não tenho dúvida que a justiça fará, na realidade, a regulação desse percentual. E nesse momento, né, que nós vivemos, os distratos, né, na questão dos imóveis, da compra de imóveis, ele está maior ou está estabilizado? Como está? Bom, então, como todos nós sabemos, né, nós tivemos, na verdade, o boom imobiliário nos anos 2012 a 2014, 2015, quando então veio a crise econômica, com a redução da renda das pessoas e a perda de emprego, esse número de distratos subiu, para você ter uma ideia, historicamente o percentual de rescisão é em torno de 5% das vendas feitas pela incorporadora. Nesse período de 2016 a 2018, nós chegamos a ter 40%, ou seja, a cada 10 unidades que o construtor vendia, 4 ele perdia de vendas anteriores. Quer dizer, um salto absurdo, né? Absurdo, e que gerou um desequilíbrio econômico muito grande do negócio em si. Porque as pessoas precisam entender de que, efetivamente, a incorporação imobiliária é uma atividade financeira bastante complexa. Aquele empreendimento, ele é fruto de uma comunhão de recursos, de parte dos compradores, que estão pagando a poupança durante a obra, recursos do próprio construtor incorporador e recursos do agente financeiro. E hoje, o próprio agente financeiro, para financiar qualquer obra, ele exige do construtor um percentual de vendas. Por quê? Porque ele quer ter a certeza de que aquele empreendimento que foi projetado, que foi idealizado pelo construtor incorporador, a sociedade como um todo absorveu. Então ela diz, olha, construtora, eu vou te financiar, achei o teu empreendimento muito bom, mas eu só começo a liberar parcelas para a obra depois que você me colocar 25% de vendas daquele empreendimento. Então isso é importante. No momento em que eu apresento essa demanda de 30% ou 40% vendida, e ao longo dos anos existem as pessoas que pedem o desfazimento do negócio, eu posso chegar no número menor do que aquele que o banco exigiu, e aí eu vou ter
também a suspensão da liberação das parcelas pelo agente financeiro. Muito bem, plenário da cidade. Vamos fazer um breve intervalo e na volta eu continuo conversando com o Dr. José Carlos Gama, ele que é vice-presidente da área imobiliária do Sinduscom. Aguarde um instante só. A Casa do Povo tem uma nova mesa diretora para trabalhar ainda mais pela cidade. A nossa voz está sendo ouvida por todos os vereadores. Leis e projetos estão sendo criados, discutidos e aprovados para atender às demandas do seu bairro e melhorar ainda mais nossa fortaleza. Porque cuidar da nossa cidade também é cuidar da nossa gente. Câmara Municipal de Fortaleza. Nossa voz, nossa fortaleza. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza e eu estou conversando com o Dr. Gama, José Carlos Gama, ele que é vice-presidente da área imobiliária do Sinduscom e a lei de número 3.786 do final do ano passado, que é a lei dos distratos, que é aquele momento em que um comprador não pode honrar com seus compromissos e acaba desistindo do negócio. E isso aí, conforme o próprio Dr. Gama falou, está num número altíssimo, infelizmente, nesse momento. Dr. Gama, e a respeito também quando o incorporador, né, a pessoa não pôde pagar, e qual é o prazo que o incorporador, que a construtora tem para devolver o que é devido ao comprador? Paulo, me permita, antes de responder a sua pergunta, fazer uma distinção, até porque existe uma tecnia quando se chama essa lei como a lei do distratos. Tá? Distrato é quando há o desfazimento do negócio no acordo das partes. Comprador e vendedor chegam à conclusão de que aquele negócio não é mais interessante para as partes e eles mesmos, através de uma negociação recíproca, fecham o negócio. Aí é chamado de distrato. Resolução, que é o que a lei veio determinar, é quando há o desfazimento do negócio pela inadimplência de uma das partes, quer do comprador, por não pagar, honrar os compromissos assumidos, que é do vendedor que atrasa, por exemplo, a entrega da obra. Então, isso é chamado resolução. Existe um terceiro item, chamado resilição unilateral, é quando uma parte apenas, ou comprador ou vendedor, desiste daquele negócio. Essa resilição unilateral, ela é terminantemente proibida pela Lei 4.591 e ratificada pela 13.786. O cliente não pode simplesmente desistir por desistir. Ele tem que ter uma motivação para essa desistência. Tem que justificar isso. Tem que justificar a perda da capacidade de pagamento. Essa é uma obrigação do consumidor. Apresentar de que, olha, eu ganhava X, hoje perdi o emprego, assumi um novo emprego e agora estou ganhando X sobre 2. Consequentemente, o que eu hoje ganho não tenho mais condições de honrar com o compromisso que eu lhe assumi. Nesse caso, ele tem sim o direito, exatamente, ao desfazimento do negócio. Respondendo sua pergunta, de novo, a gente precisa dividir em duas partes. Se a incorporação tiver com patrimônio afetado, a lei veio definir de que esta devolução deverá acontecer até 30 dias após a conclusão da obra. E isso é fácil a gente entender. Qual é o objetivo maior da incorporação imobiliária? É entregar as unidades no tempo determinado. Então, aquela pessoa que por um infortúnio não teve condições de honrar com seus compromissos, não pode prejudicar os demais que com muito suor e dedicação estão honrando os seus compromissos e precisam receber o imóvel a tempo. Se eu for tirar dinheiro, que era para a execução da obra, para devolver de imediato aquela pessoa que desistiu, como previa a súmula 543 da STJ, isso gera um desequilíbrio econômico muito grande, permitindo que as obras ou atrasem ou fiquem no meio do caminho. Então, a lei muito sábia diz, olha, você vai ter direito a receber parte do valor pago, devidamente corrigido, da forma como está no contrato, porém, você vai aguardar a conclusão da obra. Depois que o objetivo maior, que foi a conclusão da obra, aconteceu, aí sim o incorporador, o construtor, terá 30 dias após o habite para devolver
corrigido integralmente de uma só vez a esse comprador. Se a obra não tiver o patrimônio de afetação, for uma incorporação simples, a lei diz que o prazo de devolução será também de uma só vez, devidamente corrigido, até 180 dias após o desfazimento do negócio. E no caso, assim, quando um comprador de um imóvel vai no instante de vendas e ele compra um imóvel e dali se arrependeu, dali uma semana ou 10 dias, como é que ele faz? Isso aí tem alguma solução? Muito boa a sua pergunta, isso inclusive já estava previsto no CDC e agora foi introduzido na lei das incorporações, como eu falei, a 4.591 de 1964. É muito comum os construtores e incorporadores fazerem no local da obra os seus apartamentos decorados. E lá pegam um determinado apartamento, decoram como se fosse o quarto do bebê, e a pessoa que vai visitar aquele estande se vê, se projeta a sua vida naquele empreendimento. E muitas vezes, sem fazer os seus cálculos devidos, assina um contrato de compra e venda na emoção. Então a lei veio deixar claro... Uma compra por impulso. Compra por impulso, compra por emoção. E aí a lei veio deixar claro que se essa compra, se esse contrato foi assinado fora do estabelecimento do construtor, fora da sede do construtor, ou seja, no local da obra, do instante de vendas, o cliente, esse contrato vai existir, porém com a cláusula suspensiva, e o cliente terá 7 dias para comunicar ao construtor o desfazimento do negócio. Nesse caso específico, como é uma cláusula suspensiva, não é uma resolução, porque o cliente não se tornou inadimplente, nem o incorporador também, ele terá direito a receber 100% devolvido de tudo que pagou, inclusive a comissão de corretagem. Muito bom. Bom, o senhor foi muito claro, fez muitas explicações, deu muitos exemplos. Tem mais algum detalhe que o senhor queira explicar da lei dos distratos que o senhor ainda não mencionou? Outro ponto importante, eu acho que da lei também vem atender ao que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, o primeiro artigo da lei, ele pede para que as construtoras e incorporadoras iniciem os seus contratos com o chamado quadro resumo, onde nesse quadro resumo vem as principais características do contrato e principalmente na verdade, destaque aquilo que o cliente vai perder caso ele venha, na verdade, a ter um infortúnio. Então, o cliente não pode mais, na verdade, alegar de que eu não li o contrato como um todo, eu não sabia que ia perder 30% de venda, 40% do valor que eu paguei. Hoje vai estar isso em quadro resumo, onde o cliente vai ter que, inclusive, rubricar e destacar, tá certo? Para que ele possa, efetivamente, dentro de um princípio da objetividade, da boa-fé, da publicidade, ter conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres. Eu acho que um ponto importante é que a lei veio trazer o que o mercado como um todo precisa, que é segurança jurídica e previsibilidade. Da mesma forma que existe sanção para o comprador, existe sanção também para o incorporador. Muito bem, doutor Gama, estamos chegando no final. Eu gostaria que o senhor fizesse sua conclusão a respeito da situação imobiliária hoje, né? A gente sabe que o país passa por uma situação difícil e as construtoras também. Como é que está esse setor? Está ruim? Está mais ou menos? Como eu bem falei, até 2018, tá? 2016 a 2018, nós tivemos essa crise muito grande, talvez a maior crise do mercado imobiliário nacional, não só por falta de vendas, pelo volume excessivo de distratos. A lei veio regulamentar, diminuiu sensivelmente a quantidade de distratos e a gente aguarda agora uma retomada do mercado em função das medidas da microeconomia que o país precisa tomar para gerar novos empregos, gerar renda e fazer com que as pessoas possam voltar a sonhar com a casa própria. Eu queria aproveitar o espaço aqui do seu programa para convidar a todos os fortalezenses a estar presente no dia 6 de setembro, na Federação das Indústrias do Estado do Ceará, onde nós faremos o 4º congresso chamado Construindo o Direito, onde nós vamos ter ministros dos tribunais superiores, já confirmado o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, Benjamin Ziller, do TCU, Aloysio Corrêa, do Tribunal Superior do Trabalho, onde nós vamos discutir a importância do Poder Judiciário na solução da insegurança jurídica do Brasil. Então, ficam os senhores todos convidados. A inscrição está no site do Sinduscom e da nossa Câmara Brasileira da Indústria da Construção. O segundo ponto é que na CEBIC, também no site da CEBIC, vocês podem ter acesso a 2 que foi feito sobre desmistificando
a incorporação imobiliária e interpretando a lei, entre aspas, dos distratos. Muito bem, doutor José Carlos Gama, muito obrigado pela entrevista e por todos esses esclarecimentos que o senhor prestou aqui a respeito da lei dos distratos. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza. A emissora Casa do Povo.